Hello, Biters! Mais um episódio do Café com Bytes, aqui hoje na PUC, em Porto Alegre. Um grande evento, parceria da CESPRO e da Secop Summit, mais um meetup, não é mesmo, Maurício? Nós que já gravamos com o Maurício no meetup em Passo Fundo, que falava do setor do agro, falava de desenvolvimento, e agora fala sobre segurança, sobre IA, sobre inovação. Seja muito bem-vindo aqui, Maurício. Você que já é da casa. Muito bem. Arthur, é um prazer estar aqui com você novamente. Um hello aos Biters. Novamente, aqui é o Maurício, do Grupo Introduce, os Guardiões Digitais. E a gente está aqui hoje fazendo mais um meetup. O tema é um tema vivido todos os dias, porém aplicado em outras áreas de negócio. Pois é, outras áreas de negócio. Vamos voltar uma casa, né? Aonde a Introduce, né, os guardiões, né, a questão, entram nessas outras áreas. Muito bem. A pergunta ela é muito pertinente, Arthur, e eu vou contextualizar de uma forma muito breve. Todos os negócios avançam com velocidade no mercado digital. Suas transformações digitais estão acontecendo. Logo, quanto mais digital a empresa se torna, mais exposta ela se torna. Então, o tema no qual a gente está debatendo aqui no evento hoje é sobre como a gente traz a segurança digital como vantagem competitiva, como ferramenta estratégica para a continuidade do crescimento dos negócios. Que é isso que a Introduce faz, que é isso que a Supreme faz, a Supreme falando de continuidade do ambiente tecnológico, dos guardiões digitais, nossa comunidade que está fomentando mais de 2.000 líderes de segurança pelo Brasil, com uma meta de atingimento de até 5.000 lideranças em 2026, e obviamente Board Safe com uma tecnologia que vai ajudar as lideranças, os negócios a entenderem o quanto o risco de segurança, de cibersegurança, impacta no crescimento, sim ou não, do seu negócio. Pois é, cara. A gente vai falar de. Eu sempre digo que tem que diferenciar muitos os setores, né? Quando a gente fala em cibersegurança, quando a gente fala na própria segurança mesmo, que vai desde uma câmera bem instalada, um sistema bem funcionando, um antivírus, um firewall, um cloud, todo um SOC, todo um projeto que começa do início e não tem um fim de tantas coisas que nós temos. Nós temos as áreas, a questão também de entender essas novas tendências e principalmente a IA. A IA ela tem dois caminhos, ela serve tanto para o bem quanto para o mal, é uma verdade. Mas as pessoas estão olhando a IA apenas como um ChatGPT, um Grok, um Gemini. Elas não estão olhando a IA como uma ferramenta mesmo de solução. Na tua visão, como empreendedor e como alguém que está na área há muito tempo, são mais de 15 anos já atuando, como é que tu vê tudo isso que a gente falou? Todas essas ferramentas hoje que fazem parte da cibersegurança, do cloud, do sistema, podem nos ajudar. Excelente pergunta, Arthur. Eu devolveria a pergunta para os negócios, né? Vocês têm clareza do nível de maturidade ou do momento de negócio que vocês estão e quais são os melhores caminhos de adoção de tecnologia? Porque tudo isso que a gente está falando é sobre tecnologia. A segurança para a tecnologia, a IA para a tecnologia, tudo isso é para a adoção de tecnologia nos negócios. É, naturalmente, o negócio ele passa por um momento de descoberta de clareza. Que ponto que eu estou e para que ponto que eu quero estar? E como que a IA, a automação, as tecnologias, os dados, a segurança da informação vai me ajudar a chegar lá. Mas eu percebo muito que os negócios ainda estão, com dúvida, existe uma falta de clareza sobre isso, que é a IA, e tu falou algo muito coerente. Maurício, tem Gemini, tem Copilot, tem, São várias ferramentas, eu várias trouxe alguns ferramentas. exemplos aqui, né, para a gente Várias entender. ferramentas, mas realmente, como que o negócio pode utilizar melhor disso? É o negócio entendendo o ponto que eles estão para o ponto que eles irão e como que essa tecnologia acelera e encurta o caminho. Essa é a resposta. Por isso, da escolha correta da empresa, do serviço, do que está sendo ofertado e como ele Perfeitamente. se adequa à sua empresa. Não Perfeitamente. adianta eu querer ter uma Ferrari e não ter onde dirigir. Perfeitamente. Tudo é uma jornada de conhecer o seu próprio negócio, os seus processos, suas pessoas, sua cultura, a sua realidade, seu apetite financeiro, seu mercado, para poder tomar uma decisão. E é isso que a Introduce vai ajudar os biters, as empresas do mercado a entender. Qual que é o meu momento? Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B ir para o ponto A. Como eu faço, como eu pavimento essa estrada para chegar até lá. Uma pergunta que eu te faço agora é em cima de algo que eu estou escrevendo. E ela é uma pergunta, se nós formos utilizar a palavra que está dentro dessa pergunta, é uma palavra que não existe. Mas é uma palavra que está sendo muito bem adaptada e com certeza faz parte de todas as áreas. E a grande pergunta é:
Nós estamos realmente ciberseguros? A resposta é: não estamos, em hipótese alguma, seguros. Porém, quais são as ações, quais são as tecnologias, quais são os caminhos que eu devo tomar para que eu esteja seguro? A segurança é um estar, ou seja, ela pode deixar de estar. Não existe um ambiente permanente de segurança, existe ações, pequenas ações realizadas a todos os momentos para que nós 24 estejamos horas por dia, 24 7 horas por horas dia de semana. exatamente, eternamente. Porque tu falou algo muito importante, Arthur. Assim como existe empresas e pessoas construindo inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas, existe nesse exato momento, Biters, cybercriminosos, cyberterroristas utilizando da inteligência artificial para utilizar ela em favor deles, para atacar você num phishing, num deepfake, numa ligação falsa, num boleto falso. E as tecnologias com IA, elas vêm tanto para o bem quanto para o mal. E eu vou te trazer um exemplo. Todos os dias, quando a gente sobe matérias no nosso site, dentre elas sempre há sobre cibersegurança, sobre crimes, sobre invasões, sobre vazamento de senhas. E aí, usando esse exemplo, e até mais nós estamos falando aqui de varejo também. A campanha que o Serasa fez, na qual é o limpa-nome do Serasa. Vários e-mails falsos, contas parecidíssimas, sites muito bem montados. Para quê? Para dizer para a pessoa que ela tinha um valor lá para criar, cria-se um boleto e no fim fazia esse pagamento para uma empresa que teoricamente a pessoa estaria devendo. Foram inúmeras pessoas que foram atingidas. Eu mesmo recebi inúmeros e-mails dessa questão do Serasa, porque quando tu vê, pô, tô no Serasa, peraí, deixa eu dar uma olhada se eu tô mesmo. E aí você clica para saber, é um e-mail igual, tem toda a descrição e tu vai pegar a falha lá no final. Mas nem, Perfeitamente. nem, nem É. sempre as pessoas estão instruídas. Então, como você vê hoje o avanço do cybercrime? Porque, ao meu ver, eles estão com mais tempo, com mais dinheiro para investimentos na questão do Perfeitamente. cybercrime, Essa é a e eles verdade. têm tempo, né? Essa é a realidade. O crime organizado, ele é um crime organizado, Biters, É. está totalmente organizado. Então, quando o Arthur fala sobre o caso do Serasa, é sobre esta campanha, todas as vezes que existe no Brasil ou no mundo uma campanha em massa para resolver um problema, principalmente um problema seu, os cybercriminosos, os cyberterroristas vão utilizar da mesma campanha para entender essas brechas da falta de cultura e instrução. Então, eles utilizam do mesmo mecanismo de campanha para poder fazer o mal. Imagina que você está agora numa festa de carnaval. Tem gente, obviamente, pulando o carnaval e tem gente furtando o celular no É. mesmo lugar. Então, isso é um fato curioso, mas o Brasil lidera o ranking, né, na América Latina, no país com mais cybercrimes e cyberataques. São milhões por dia. Eu falei na palestra hoje pela manhã, aproximadamente 1.372 ataques por minuto. Golpes, fraudes por minuto no Brasil. E aí que a gente tá falando de golpe, a gente tá falando desde lá atrás, o golpe do nudes, do falso Pix, das propostas indecentes, enfim, várias coisas que os caras estão lá parados, muitas vezes numa penitenciária, mandando pelo teu WhatsApp ou por e-mail, desde os grandes ataques, aí, que corrompem empresas e que fazem principalmente que os danos sejam ainda maiores, Maurício. E a reversão desses danos, como é que a gente calcula isso? Uma transportadora que fica dias paradas, querendo pagar, ter que pagar ali daqui a pouco para ter seus dados, seu acesso de volta. Cara, o dano é muito maior que só o valor. É muito maior. E hoje na palestra eu trouxe alguns dados, né? A gente teve algumas empresas agora brasileiras que tiveram esses ataques e só de parada de operação e reputação é incalculável a perda financeira. Então, vou dar um exemplo de uma grande companhia de tecnologia que é a TOTUS. Esse é um dado público, Biters, é um dado público, foi noticiado pela própria TOTUS, então a gente pode citar eles aqui, mas eles sofreram, né, um incidente de cibersegurança que impactou muito na continuidade dos negócios dos seus clientes. Que impacto que fica na imagem da TOTUS, né? A TOTUS vai trabalhar bastante para limpar essa imagem no mercado. Tivemos agora a Unimed Rio Grande do Sul, a Unimed RS, né, onde um grupo cyberterrorista
identificou uma vulnerabilidade e furtou 3 terabytes de dados. A probabilidade de um byter que está no Rio Grande do Sul, sabemos que temos byter pelo Brasil todo, né, ter um dado comprometido, vazado por um grupo cyberterrorista que pode usar esse dado para abrir uma conta bancária, comprar um chip, adequar um número, criar um e-mail com seus dados é muito grande. Então, ou seja, os impactos eles são muito grandes. E a gente vai compartilhando essas coisas, Arthur, para sensibilizar a nossa audiência. A gente fala muito disso nos Guardiões Digitais. É muito importante a gente trazer resiliência para os nossos negócios, mas lembrar que a cultura da segurança da informação começa nas pessoas, que isso é um dos grandes marcos e compromissos, não só dos Guardiões, mas do Café com Bytes também. De todos que atuam na área. Exatamente. A educação, trazer uma informação, trazer clareza, tudo isso para que nós possamos criar, que é um dos propósitos dos Guardiões Digitais, construir e treinar e educar e aculturar a linha de frente contra o cybercrime, que somos nós. Em meio a esse caos cibernético, nós somos a linha de frente da segurança da informação. Maurício, é muito tranquilo para uma empresa grande falar de cibersegurança, que ela já tem no escopo dela que ela tem que ter cibersegurança. Muitas não têm, mas já é normal. Exatamente. Uma empresa Muitas média não têm. já está começando a olhar. Essa empresa que vem com uma pegada mais jovem, mais jovial, né, que entende essa tecnologia, também já está vendo para cibersegurança. Mas agora, o pequeno, o médio, daqui a pouco, que não consegue olhar para isso, que o esforço de quem está gerindo, muitas vezes porque tem poucas pessoas, não consegue olhar com os olhos melhores, assim, de como vai fazer essa diferenciação. Como é que introduz, como é que o Maurício, como é que os guardiões conseguem levar isso mais à frente, levar para que outras pessoas, para que elas possam, então, ter um ecossistema mais de defesa? Legal. Esse é um grande desafio, principalmente no mercado brasileiro, onde as empresas brasileiras, elas acabam, os empreendedores, os empresários, as lideranças acabam deixando de investir, não por falta de dinheiro, mas por falta de conhecimento, né? Por saber qual tecnologia, qual caminho, por onde começar. Mas eu vou dar algumas dicas bem legais aqui, Arthur, para os biters e para toda a nossa audiência, e principalmente para os guardiões digitais que se conectam aqui com a gente. Falando de por onde começar, a gente entregou para o mercado recentemente uma ferramenta chamada vazou.introduce.com.br. Lá você pode fazer uma checagem de dados vazados já da sua credencial de e-mail, tanto pessoal quanto corporativa. Ali, a pessoa, o profissional já vai ter uma validação de como está o seu nível de maturidade, de segurança, de exposição em cibersegurança. Falando das empresas, gente, comecem pelo básico. O site de vocês hospedado numa hospedagem que tem segurança, que tem backup, que tem uma ferramenta anti-DDoS, que são os ataques dos hackers para derrubar os seus serviços, uma ferramenta de WAF, que é um firewall de aplicação web, antivírus nos computadores, um bom firewall para gerir toda a internet, a utilização de rede dos seus negócios, uma ferramenta de antivírus para o seu Android, para o seu iOS, seja para o seu Para celular mobile, já tem isso muito há tranquilo, né? muito tempo. E as empresas, hoje a maioria dos antivírus é free. Se o pessoal que está aqui nos acompanhando, Arthur, for no site da Sophos, que é uma das maiores empresas, globalmente falando, em construção de ferramentas, né, de cibersegurança, sophos.com, sophos.com, eles já entregam o antivírus para os seus computadores de casa e para os seus smartphones de graça. Então, na prática, Arthur, as empresas já podem, os profissionais já podem começar a se proteger de graça. Não precisa fazer grandes investimentos em cibersegurança. Claro que para dentro de um negócio, o empresário, ele tem como missão incluir segurança da informação, cibersegurança, segurança digital, quando ele pensa a estratégia de crescimento do negócio. E ele tem que principalmente também educar quem trabalha com ele. Eu acho que um grande furo ainda está aí. São as maneiras mais fáceis de entrar hoje dentro de uma empresa. Porque nada adianta você ter um bom firewall, um bom antivírus, um bom sistema, se a pessoa que está no outro lado também não está instruída para isso. Perfeitamente, que é um pouco das coisas que eu falei, que nós estamos num projeto em Sim. conjunto para a gente educar o mercado, É. trazer educação para as pessoas, para a ponta, para a linha de frente. Isso que o Arthur falou, Bates, é muito importante, eu concordo plenamente. Eu parafraseio isso em todas as minhas palestras. E até estava falando aqui pro Arthur que nesse ano já foram 42, eu já estava olhando a agenda, tem mais uma segunda e tem mais uma dia 15. Então, ou seja, serão Tem de o prêmio 44 a 45 propaganda a mensagem, propaganda a mensagem. Mas tu imagina que
os empresários investem muito no ambiente tecnológico, nas ferramentas. E usando o teu exemplo, eles não treinam a pessoa. Então, quando eles não treinam a pessoa, alguém no telefone facilmente pode aplicar um golpe, pode acessar o e-mail, É muito pode ganhar uma fácil, né. informação. Pô, eu estava acabando de falar, o cara vai lá no LinkedIn, encontra que Arthur Cipriani é o CEO do Café com Bytes. Liga na Café com Bytes. Oi, tudo bem? Com quem eu falo? Com a fulana. Fulana, tava falando aqui com o Arthur Cipriani, acabou de cair aqui a ligação, tu pode me passar com ele? Pô, ele não tá na empresa. Só me confirma o telefone de celular e ela passa o telefone de celular. E aí? E aí? Só com o número de celular, ele já consegue utilizar isso em favor para ele criar uma conta de e-mail no Gmail. Hoje tu colocando o celular no Google, tu já descobre quem é. E tu sabe que a Meta vai fazer uma nova mudança a partir de 2026. O Zuckerberg promete que Uhum. todos os números telefônicos de WhatsApp serão trocados por um código. Então, hoje o nosso número de celular, que é utilizado para fazer contato, a rede do WhatsApp, a Meta vai fazer essa transição. É, Então vai blindar vai ser interno mesmo, né, porque exatamente. a gente vai dizer, vai ser criptografado, como as conversas são, né, mas a gente sabe que tem Teve, né, teve um colega nosso aqui do meio da área da segurança que falou que a gente vai voltar pro ICQ, né? Que era baseado num código. Mas enfim, a gente avançou baseado no claro. número telefônico e agora a gente vai voltar a ter um código para se comunicar no mercado. Maurício, mas essa questão desse avanço, ele é muito assim também, porque a gente não tinha as coisas, né, nossa, eu sou de uma época um pouco mais lá atrás, assim, bom, eu peguei o nascimento, assim, do avanço do celular, HDMI, TDMA, lembra? Não, era, TDMA, CDMA, e vai indo, Se eu 3G, disser que eu não 2G. lembro, eu vou revelar pros bytes que tu é mais velho que eu. Mas isso é verdade, é só ver. Mas então Não a lembro. gente vem de várias tecnologias que a gente está evoluindo, né? Do celular o tijolão, para o celular que abria, depois os smartphones, enfim. É um avanço gigantesco que tem. Da mesma forma que teve esse avanço, por muitas vezes, daqui a pouco, por descuido, ou então por não saber o que ia ter no outro lado, foram criando-se casas, eu vou chamar de casas, com portas abertas, com janelas abertas. Perfeitamente. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí depois o carro foi inventado sem o cinto de segurança. Sim. Então, o que eu vejo hoje é que cada vez mais está se criando novas ferramentas para resolver os problemas antigos. E a questão é agora, vamos chegar num ponto que nós vamos voltar para a era dos códigos? Vai chegar um ponto que não vai mais ter problema com cibersegurança? Ou vai ser alguma coisa que vai seguir sempre com a gente? Tudo é cíclico, Arthur. Então tu imagina, a gente já utilizou de meios tecnológicos no passado, a gente avançou a gente avançou, no ambiente tecnológico e estamos revisitando estratégias do passado para a gente resolver problemas presentes. Mas perceba, o problema do presente, ele não é o mesmo problema do passado, mas e nem as pessoas. Tem as pessoas. Mas o desafio talvez seja comunicação, colaboração, estar em vários lugares ao mesmo tempo e estando num ponto único. Sim. Então, ou seja, eu percebo que tudo é muito cíclico, né. A gente saiu do disquete, saiu do cartão perfurado, foi para o disquete, que daí foi para o CD, que daí foi para o DVD, que daí foi para o Blu-ray, No e meio aí se a criou um gente MD que foi não deu certo. isso, e aí a gente foi para o pendrive, e aí deixou de Nuvem. existir pendrive, foi para a nuvem, e agora as empresas estão, para reduzir custo em 2026, voltando para o on-premise. É. As empresas estão saindo da nuvem e fazendo o caminho inverso, então, ou seja, é muito particular dos negócios. Mas respondendo à tua pergunta, a cibersegurança ela estará presente sempre quando um ser humano de um lado de um computador ou de um lado de um smartphone precisar conversar com outro ser humano que está do outro lado do computador ou do outro lado do telefone. Ou seja, até que não chegue a era dos robôs totalmente, Ou né? que o Jesus volte no cavalo branco. Não sei, ou então eles lá em cima, os alienígenas, tomem conta da Terra. Aí sim a gente vai precisar, né, de cibersegurança. Brincadeiras à parte, Maurício, sempre muito bom falar contigo, aqui o papo é descontraído, é solto, nós estamos nesse grande evento, e com certeza, né, fechando o ano, né, como é que tu encerra 2025? Acima da expectativa. A gente projetou um crescimento no mercado de segurança e cibersegurança, falando exclusivamente da marca Introduce, das iniciativas dos Guardiões Digitais e das iniciativas que a gente tem no grupo, como o Board Safe, enfim. A gente finaliza o ano com uma expectativa acima, do que a gente tinha projetado. Sabemos dos desafios de 2026, eu comentei hoje, Arthur, aqui pela manhã, né, tem muitos desafios que vêm à frente em 2026, mas a gente continua acreditando que, com o avanço da digitalização, com o avanço do crescimento dos negócios,
independente do desafio de mercado que nós tivermos, a cibersegurança estará presente cada vez mais no dia a dia das pessoas. E vou dar um exemplo muito simples. A nossa audiência, que é uma audiência qualificada aqui do Café com Bytes, provavelmente tenha pontos de acesso na sua casa, uma televisão que já se conecta, uma lava-roupa que já se Uma Alexa conecta, da vida. uma Alexa da vida. E se vocês perceberem, pesquisem o quanto de golpes existem através de uma Alexa ligada na sua casa sem segurança. Então, ou seja, não quero te assustar, eu quero que você trema de medo, mas que você busque soluções para isso. Então, ou seja, a gente finaliza o ano com uma expectativa acima do que nós tínhamos projetado. O mercado está respondendo muito bem, não só para a Introduce ou para os Guardiões Digitais, mas para o mercado no qual a gente está inserido. E a gente acredita Isso que é no ano que importante. vem mais de 38% de investimento de tecnologia do mercado será em cibersegurança. Isso é muito importante. Pegar um gancho só que você falasse da Alexa, uma dica, quando ela começar a demorar às vezes para te responder, ela começar a pensar demais, é porque já tem alguma coisa ali, Já tá? tem alguma coisa. É experiência própria, né, em casa a gente percebeu que, ela estava demorando a ter certas respostas e alguns comandos estavam sendo trocados. Aí a gente já viu que tinha algo ali, aí Sim. tem que fazer um trabalho, estudar muito mais. Enfim, Maurício, obrigado, que seja um ano de muito sucesso, muitas alegrias, que a gente consiga, né, aqueles planos que a gente fala às vezes nos bastidores, que a gente realize. Amém. Que Deus nos abençoe, que assim seja, e que a gente continue podendo somar e servir para este mercado, para os biters, para os guardiões, para toda a nossa audiência que está conectada para buscar os melhores insights para poder se tornar mais antifrágil. Maravilha. Conversei com o Maurício Gimenez da Introduce, quero conversar com você também lá no cafécombytes.com.br.